Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Jesus. Aqui é o professor Miguel Gomes e essas são as nossas Gotas de Teologia, um espaço para a gente aprofundar a nossa fé, você sabe, aqui diretamente da nossa abençoada Web Rádio Amparo. A gente está no mês de setembro, um mês propício para a reflexão sobre as Sagradas Escrituras, algo que a gente já vem fazendo há algum tempo. A gente está aí aprofundando um pouquinho o Evangelho de Marcos e a gente vai finalizar neste mês de setembro, na verdade, essa nossa primeira proposta dentro das Gotas de Teologia, que é um aprofundamento teológico acerca de alguns temas caros à teologia cristã católica e que tem aí um impacto, não é, na nossa vida cotidiana. E aí a gente decidiu começar com a Palavra de Deus, porque vamos combinar que a Palavra de Deus é o alimento, assim, um dos alimentos mais saborosos da nossa vida espiritual, da nossa prática, das nossas comunidades. A Palavra de Deus, ela tem um lugar central na nossa vida de fé e a gente não poderia deixar de começar essa nossa iniciativa das Gotas Teológicas olhando para a Palavra de Deus. Só que a gente vai ampliar o nosso leque à medida que a gente for caminhando. A gente vai pegar alguns outros temas importantes também para o nosso cotidiano, para a nossa vida diária de fé, de cristãos, de católicos, e também olhar tudo isso com o óculos teológico, com um olhar aí um pouco mais profundo a partir dos ensinamentos da igreja. Então, se prepara que tem muita novidade chegando por aí. Como a gente está no mês de setembro, eu quero propor para você exatamente isso que eu acabei de dizer. A gente vai ver até o final do mês mais alguns trechos do Evangelho de Marcos e a gente vai finalizar essa primeira etapa reflexiva, onde a gente fez um recorte aí dentro da Sagrada Escritura, priorizando o Evangelho de Marcos. Mais para frente, se for o caso, a gente lança o nosso olhar teológico para algum outro livro ou algum outro trecho da Sagrada Escritura, mas aí a ideia é, aos poucos, de tempos em tempos, a gente diversificar um pouquinho o nosso olhar. A gente começou então com uma teologia bíblica e aí, em outubro, eu conto para vocês qual é o nosso próximo passo dentro das Gotas Teológicas, certo? Então hoje a gente segue aqui, eu escolhi um outro trechinho do Evangelho de Marcos e a gente vai dar um olhar teológico para este trecho, que é a convocação dos 12. Você encontra isso no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 19. Vamos lá comigo? Ele sobe a montanha e chama aqueles que ele queria. Eles foram até Jesus, que constituiu 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, com autoridade para expulsar os demônios, e constituiu os 12. Pedro, este é o sobrenome que deu a Simão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, e deu-lhes o apelido de Boanerges, filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que o entregou. Então a gente começa aqui no versículo 13 do capítulo 3, onde a gente percebe que Jesus subiu a montanha e chamou quem ele quis, e estes foram junto a ele. Jesus realiza um gesto de máxima importância na pedagogia do reinado de Deus. Na tradição antiga, os lugares altos, as montanhas mais altas, quase inacessíveis, eram os lugares privilegiados para serem centros religiosos, lugares de culto e oferendas às divindades. Na tradição judaica, a montanha ocupa um lugar central de comunicação entre Deus e o povo a caminho da libertação. A gente percebe isso, por exemplo, em Êxodo, capítulo 19, versículos 1 seguintes.
A montanha de Jesus é diferente da montanha de Moisés. Perceba, quando Moisés sobe a montanha, por exemplo, a gente vai ver isso no capítulo 19 de Êxodos, o povo não pôde se aproximar, você está lembrado? Pois ficaria fulminado se o fizesse. Quando Jesus sobe a montanha, olha a diferença aí, todos podem subir sem restrição ou condições. Confere aí, Mateus capítulo 5, versículo 1 a 2. Não apenas ele e os seus discípulos, não apenas, mas todos os que querem podem subir. Jesus torna a montanha um lugar para todos e o Pai é o Pai acessível a todos. O aspecto sagrado da montanha, portanto, passa a ser uma forma comunitária e comprometida daqueles que sobem. Olha que interessante, a montanha, então, ela não é determinada nem o lugar, porque estes são traços secundários. Não importa se é uma determinada montanha, num determinado lugar, não importa. Muitas montanhas, mesmo que não fossem as mais altas, representavam um caminho para o céu, por exemplo, em Sião, em Garizim. Então não são essas características secundárias que determinam a sacralidade da experiência, o local em si, mas são as ações, são as experiências que ocorrem dentro desse espaço, correto? No alto da montanha, Jesus chama quem ele quis. Isso é importantíssimo, eu vou repetir. No alto da montanha, Jesus chama quem ele quis. Esta forma de chamar pode ser vista como um ato prepotente ou arrogante. De modo particular, por aquilo que caracteriza a linguagem. A gente pode olhar para isso e falar, nossa, ele está seletivo, ele escolheu quem ele quis, que coisa mais petulante, não é? Ele poderia ter escolhido, não é a todos, não são a todos, então por que ele escolheu quem ele quis? Olha, no entanto, não é essa a interpretação, né? Chamar quem ele quis não indica aqui uma arrogância ou uma prepotência de quem escolhe, mas, por outro lado, revela a forma independente e a autoridade de Jesus em formar o grupo de outro jeito. Os critérios de Jesus para a formação desse grupo não obedecem aos critérios religiosos judaicos daquele tempo, no sentido de pureza, por exemplo, no sentido de critérios onde ali estavam os melhores, os mais sábios, os que passaram por todas as escolas formativas da época, né, para desenvolver os conhecimentos sagrados. Não, nada disso é critério fundamental na escolha de Jesus. Porque se Jesus fosse escutar as opiniões das autoridades, se ele respeitasse assim as tradições judaicas, né, no sentido aqui indicado de tradições com T minúsculo, aqueles aspectos humanos que muitas vezes são colocados acima dos critérios de Deus, e ele se submetesse a esses esquemas então existentes, então Jesus não poderia chamar quem ele quisesse para integrar aquilo que viria a ser a nova família dos filhos de Deus. Perceba isso no capítulo 3, versículo 31 a 35. Lucas 4, 18 a 19, a gente vai encontrar nesse trecho Jesus fazendo uma citação do profeta Isaías, né, Isaías 61, 1 a 2, na qual o Espírito do Senhor estava sobre ele e lhe conferia a missão. Na escolha dos discípulos, portanto, Jesus se manifesta independente das instituições para poder integrar publicanos como Levi, né, que seriam considerados impuros e não escolhidos, se levassem contra outros critérios. Mas no critério de Jesus, Levi passou na prova. E na missão, ele pôde convidar pecadores como Zaqueu, pagãos como o centurião romano, e mulheres de categorias diferentes. Por exemplo, a gente vai ver essas distinções em Lucas 8, 1 a 3. Então, chamando quem ele queria, Jesus tornava o seu grupo independente,
autônomo e com uma autoridade própria, fundamentada naquele que os escolheu, sem a necessidade de submeter as suas propostas ao aval das tradições com T minúsculo. Jesus, com isso, quer que o Pai seja conhecido e os princípios da lei observados, seguidos e não manipulados. Se Deus não faz acepção de pessoas, Deuteronômio 10, 17, a gente vai ver isso, quem fazia diferenças de pessoas ou de categorias estava contra Deus. Então, meus irmãos, eu estou trazendo hoje então aqui para a gente pensar nos critérios da escolha de Cristo. Muitas vezes nós mesmos não nos sentimos dignos de sermos achados entre aqueles que seguem Jesus. Mas perceba, Jesus chama quem Ele quer. E os critérios da escolha dele não obedecem aos padrões tradicionais, né? E aí a gente coloca esse tradicional com T minúsculo, que indica entra aqui um olhar raso humano. Jesus tem as razões dele, e as razões dele são sempre de amor e salvação. Ele não usa os critérios meramente humanos para as suas escolhas. Ele escolhe quem ele quer. Ele tem esta autonomia e esta autoridade. Então, que a gente possa ter isso claro no nosso coração e guardar isso para a nossa vida. Ele te chama por amor. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.